Olha só, Brasil, a Record inventou lá um tal de Prêmio Jovem Brasileiro, encheu de categoria e botou Dudu Camargo como melhor participante de reality. Eu acho injusto, era para ele estar participando como melhor apresentador também. Mas a Record não quis dar esse gostinho. Sendo que o homem, gente, ele carrega a Record nas costas. Tudo quanto é programa, o Dudu Camargo faz matéria. Desde cedo ele tá lá no Balanço Geral, depois já pro Link Podcast, e nem assim a Record se dignou de dar concorrer com o Dudu em melhor apresentador. Ele veio aqui, lógico, né? Pediu o voto pro povo. Melhor podcast do nosso país. Então, a votação está ocorrendo pelo site do R7 e você pode entrar através do link e ter. Ele pediu o voto pro Link Olha, passando Podcast. para avisar que eu estou concorrendo ao Prêmio Jovem Brasileiro de melhor participante de reality show. Link TV como melhor podcast do nosso país. Ele vai arrastar o povo para votar no Link Podcast, tá? Mas eu acho errado, porque ele era para estar concorrendo como melhor apresentador. E aí, nem isso colocaram ele. Eu acho que o Dudu, nesse momento que ele tá, chega a ser uma vergonha para a Record, sendo que o homem arrasta toda a audiência durante todos os programas os quais ele participa lá na Record, né? E a Record não dá um reconhecimento pro cara, mas a gente está acostumado que a Record não reconhece mesmo as pessoas, né? Tanto é que o Lucas Self saiu de lá e não está concorrendo nem em nada, sendo que por anos ele ficou lá apresentando a cabine da Fazenda, muito bem por sinal, e mesmo assim largaram ele para lá, não quiseram dar nenhuma chance para o homem apresentar nada. Botaram Sherazade para apresentar, que foi um fiasco, botando Mariana Rios, que foi um fiasco, mas não botaram o Lucas Self, que era a cria da casa, né, praticamente ali, desde a Fazenda, só na parte da internet, dos programas da Record, e mesmo assim ele teve que sair de lá sem nunca ter apresentado um programa na televisão pela Record, né? Mas aí me fala se você já votou no Dudu Camargo lá para melhor participante de reality, que aliás é uma categoria para ele muito pouca, pelo tanto que ele é bom, né, Brasil? Tudo que ele apresenta, tudo que ele aparece, ele faz muito bem, e mesmo assim foi reduzido ali a melhor participante de reality. Olha que o mundo é uma coisa complicada, né, de entender. Eu queria saber quem foi que criou as categorias lá do tal do Prêmio Jovem. E olha, a Carol já voltou lá pro Fofocalizando, tá? Inclusive, ela fez um novo pronunciamento ali falando sobre as pessoas às quais ela agradece, que apoiaram ela, que deram ali força, e falou muito sobre a Saori Cardoso, que botou a cara lá no Link Podcast para falar sobre ela e para defender a Carol. Aqui para dar um segundo posicionamento, acho válido isso. Eu vou começar com os agradecimentos. Eu queria muito agradecer a Saori, eu queria agradecer o Bruno, eu queria agradecer meus colegas de trabalho, o Cartolano. Gente, o Cartolano é um ser humano incrível. Vocês não têm noção de quem é o Cartolano. Eu queria agradecer a Thaís, eu queria agradecer o Max, eu queria agradecer a Jordana, né, que é mais conhecida como Jojo Todinho, que me mandou também mensagem. Mas reparem que ela não agradeceu ao Baldi, aquele rapaz que fica lá, que é o fofoqueiro atual principal, Matheus Baldi. Não agradeceu não, tá? Ele é colega de trabalho. Será que ele entrou em colega de trabalho? Entra aí nesse baú junto com esse monte de gente, porque nomeado ele não foi, né? Será que teve alguma coisa que ele falou contra ela? Porque a gente sabe que tinha uma dinâmica com a Cariúcha e o Léo Dias que eles sempre estavam se estranhando. Será? Eu já vi algumas vezes o Matheus e a Carol, algumas não, uma vez, né, também, porque não aparece muita coisa lá do Fofocalizando pra mim, começou a aparecer agora. Eu já vi uma vez o Matheus e a Carol se estranhando também lá. Mas é fato que a esposa aí do Dudu Camargo merece aparecer nos nomes, porque botou a cara, falou, quando muitas pessoas ficaram fingindo. Ai, não pode falar assim de uma pessoa apresentadora, tem que ter jeito para falar. Concordo que tem que ter jeito para falar, mas pode falar sim, porque se tá ruim, vamos falar. O pessoal metia o malho no Faustão, metia o malho no Galvão Bueno. Muito mais anos de estrada do que Eliana na vida, meu amor. Né? Quando a Eliana nasceu na televisão, eles já estavam lá 57 anos e não pode falar da Eliana. Ah, para, Brasil. Eu vou ser obrigada a discordar e falar que a Carol pode sim falar mal de quem ela quiser, viu?
Se a gente tiver que agora pensar em quem que a gente pode ou não falar mal, seja do programa, da pessoa ou de qualquer coisa, aí a gente para com o canal de fofoca. Aí vai todo mundo assistir o jornal, tá? E nem o William Bonner tá mais no jornal, vocês vão ter que assistir com quem tiver lá. Agora, gente, falando do BBB 26, né, temos uma notícia aí que a Milena foi a uma entrevista pro Globo. Olha pra onde? Pra dentro da casa, onde acabaram de contratar a Ana Paula, né? Aí ela falou lá na entrevista sobre a amizade dela com a Ana Paula e está repercutindo em todas as matérias, em todas as páginas de fofoca, site, onde ela diz que acabou a amizade, tá? Todo mundo já vinha falando sobre isso pelo afastamento, que ninguém via a Ana Paula com Milena. Só via Milena com Samira, com Chay, e não via as duas, né? As besties lá do BBB. E de fato acabou, e a Milena disse o seguinte, ó. A Milena disse que o afastamento e as novas rotinas que aconteceram ali após o BBB 26 é que acabou fazendo isso, que afastou as duas devido às rotinas de cada uma. Engraçado, né, que pelo visto então a rotina da Ana Paula e do Juliano permanece a mesma, só a da Milena que ficou diferente, né? Aí a Milena ainda falou que não houve afastamento por causa de nenhuma discussão entre elas, né? E sim a falta de contato, que acabou colocando um ponto final na amizade. Eu acho que o pessoal do Globo sabe onde que eles estão mexendo, né? Eles querem, na minha visão, exaltar mais ainda a Ana Paula, fazendo a Milena dizer que acabou a amizade, porque depois a Ana Paula vai poder dizer bem assim, eu não falei que acabou nada não, quem falou que acabou foi a Milena. E aí, para piorar mais um pouquinho, a Milena disse o seguinte, ó, abre aspas que eu vou ler tudo completo para não dizer que fui eu que falei. Olha o que a Milena disse. A questão da Ana Paula é que o Eternos não era tão eterno assim. É a primeira vez que eu vou falar sobre isso e espero que seja a última. A nossa relação de amizade se encerrou de forma natural devido a agendas intensas e à falta de presença. Isso acabou criando um abismo que não é fácil de reverter. Fecha aspas. Brasil, pega para vocês aí essa informação da Milena e vamos relembrar que lá dentro da casa, Babu, Solange Couto, até o próprio Matheus, né, lá no BBB 26, citaram certas coisas que eles estavam vendo lá dentro e foram detonados, muito detonados pela torcida da Ana Paula e pelos Ana Paulers aqui de fora, que criticavam dizendo que ia durar para sempre, entendeu? E quem vier aqui dizer, como muitas pessoas, se bem que meu público acho que não vai dizer isso não, que está acostumado, né, já aqui com o jeito do canal, mas quem vier aqui dizer que, mas e o Ronan? Você não vai falar do Ronan? Não vou falar do Ronan. Não, sabe por quê? Porque eu acho que tem uma grande diferença entre o Ronan e a Milena, que a Milena, ela fala o que pensa e ela não fica perguntando o que é que pode ser falado, o que é que vai pegar bem ou mal, ela não tem muito esse filtro, ela vai lá e fala, né? E outra coisa, tem pessoas na vida que puxam saco demais e outras que puxam saco de menos. E por aí a gente vai entender melhor por que alguns mantêm amizades e outros não mantêm, né, Brasil? Agora, gente, eu vou abrir um espaço aqui para falar do Pablo e Luizão, já que não estamos tendo reality show, né? Porque essa série tá já há bastante tempo aparecendo para mim. Cheguei a assistir alguns episódios e ali tem muita coisa de crítica social envolvida dentro da série. Mas vale, eu acho que aqui falar um pouco disso e até indicar para você que às vezes está aí sem ter o que fazer e, sei lá, nunca assistiu. Vale a pena acompanhar, vale a pena dar uma moral e tá sendo recorde de audiência a cada episódio. Cada episódio novo, né, que é liberado, aí tá na segunda já temporada de Pablo e Luizão, alcança mais e mais pessoas, se torna mais assunto e alavanca mais ainda a audiência da emissora. E o próprio Paulo Vieira falou que nem esperava isso tudo, que ele não imaginava nem que ia ter uma segunda temporada, mas que o público abraçou. Então esse espaço aqui é só unicamente para falar sobre a série e para dica de série, tá à toa aquele domingão, que aí já vem amanhã e hoje que é aquele dia mais de folga, né, para algumas pessoas, vale a pena, vai lá no Globoplay e dá uma moral pro Paulo Vieira, e em especial o capítulo último agora que saiu, que é do Seu Justino. Gente, que capítulo maravilhoso, digno demais aquele capítulo ali, que é o Seu Justino, onde ele aparece, né? Muito bom mesmo. É muito louco que o Paulo Vieira conseguiu furar a bolha da própria Globo, dentro da Globo, porque a Globo há muito tempo que vinha sendo muito medida pelo que podia ou não ser falado dentro da casa, né?
mas o Paulo Vieira, desde que entrou, ele fala o que quer, fala mal da própria Globo, compara com outros programas, escarnece os próprios contratados da Globo, e ali dentro a gente sabe que a Globo era o auge, né, do sucesso, não podia se falar de nada, não podia dizer que uma coisa era mais ou menos ou ruim, até hoje não pode, vendo aí o que a gente vê que aconteceu com a Eliana e a Carol Lecker, não podia ser falado, mas o Paulo Vieira, ele tem um olhar de crítica que é muito bem recebido. E ali na Globo é uma coisa que não se via há muito tempo, poder falar mal de algo da própria Globo, né? Então, eu acho que ele falando da própria história dele, que essa série é falando sobre a história dele, e contando dessa forma, é uma coisa bem, eu achei muito inteligente a série, muito engraçada, tem várias coisas ali que eu gostei, então se você tiver de bobeira, vai lá assistir, viu? E ó, venha fazendo aí mês que vem, tô precisando que engaje aqui no meu canal, tô até fazendo esse pedido para vocês aqui em especial, para deixar, gente, um comentário, qualquer que seja aqui no vídeo, deixar o like, se inscrever já é o normal, mas o comentário é muito importante para o YouTube entender que eu estou aqui e que vocês ainda estão aqui, apesar de não estar tendo reality show, mas que nós estamos aqui, viu? Então dá aquela moral. E até o próximo vídeo.